Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Sociedade, né? Mais um episódio que nós estamos aqui para fazer história, né? Porque quero agradecer a todos vocês, primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui já, né? Esse retorno que a gente está tendo aqui em 2025. Muito tempo depois, eu já estava com saudade, creio que vocês também já estivessem sentindo saudade dos episódios. Tivemos alguns episódios cancelados no ano passado e uma pausa, assim, repentina em um momento que eu não estava programando, mas aconteceu. Felizmente hoje a gente está retornando aqui para um episódio muito legal, muito interessante, como vocês já viram no título, com pessoas também muito interessantes que eu já vou apresentar logo, mas mais uma vez eu quero agradecer vocês que não deixaram de acompanhar a Sociedade, mesmo enquanto a gente não estava postando vídeo, postando episódio nas plataformas de ouvir, né? Porque o crescimento no Instagram foi muito grande, o crescimento aqui no YouTube também foi um crescimento em visualizações, no caso, muito, muito superior ao que eu imaginava, né? E no Spotify, Deezer, Apple e entre outros também estamos aí ocupando novos lugares, novos patamares. Então, que o crescimento continue e eu agradeço a todo mundo que está cooperando para isso acontecer, beleza? Hoje, como uma recompensa e como uma reconciliação, como um pedido de desculpas por aquele debate do ano passado que não rolou, eu trouxe eles, né? A Lu e o Matheus, que iriam fazer debate naquele dia, juntamente com os dois oponentes lá. Não rolou, não aconteceu, né? Quem sabe a gente remarca para um outro momento. Mas eles dois estão aqui hoje, eu vou apresentar eles. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu gostei, de compartilhar para os seus coleguinhas aí, para seus amigos, para sua crush. Enfim, esse episódio vai dar o que falar, então compartilhem. Então vamos lá, sem mais delongas, que eu sei que eu falo bastante. Lu, seja muito bem-vinda, se apresente para o pessoal te conhecer. Oi, pessoal, eu sou a Lu, eu sou estudante universitária e eu também sou a criadora e administradora do projeto Estude com uma Menina, no qual eu falo sobre educação política e social na internet, principalmente para meninas e mulheres, mas todo mundo é muito bem-vindo por lá. Perfeito, um trabalho que o pessoal aqui do podcast já conhece, né? Porque a Lu já esteve aqui no ano passado, ela já tinha vindo aqui no ano passado, fez um episódio com a Ju, né? Do Hello Kitty Camarada, não é isso? Então, ela fez um episódio lá que a gente falou por horas, né? O episódio teve corte, porque senão ia ser, enfim, um livro, uma bíblia do comunismo, mas foi muito legal. Teve um alcance também muito legal, foi um dos episódios mais ouvidos do podcast. Por muito tempo foi o episódio mais ouvido, inclusive. E hoje ela está retornando ao lado do Matheus Leal, que veio também converter todos vocês em comunistas, né? Matheus, se apresente, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu queria desejar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário o qual o querido ouvinte está nos assistindo ou ouvindo. E eu me chamo Matheus Leal, né? Sou professor de História, sou licenciado em História, sou estudante de jornalismo e sou membro dirigente do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, aqui no Pará, onde eu toco tarefas relacionadas à agitação e propaganda, tanto para as redes sociais quanto presencialmente, digamos assim. Minha primeira vez por aqui era para ter acontecido já anteriormente, por uma série de fatores, infelizmente não aconteceu o episódio, mas agora a gente vai conseguir fazer uma conversa legal, espero que seja proveitoso para todo mundo. É isso. Perfeito, Matheus, seja muito bem-vindo, sua primeira vez no podcast, não vai ser a última, né? Eu espero que o pessoal que está assistindo a gente goste, que se divirtam e que aprendam muitas coisas, que eu sempre que estou com a Lu e agora com o Matheus, eu sempre estou aprendendo coisas e eu sei que vocês vão aprender também, né? Acho que por enquanto é isso. Antes da gente continuar, queria só fazer aqui a boa, né? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Quem acompanha a gente lá, né? O pessoal que acompanha a gente lá no Instagram já sabe, mas quem não acompanha, tá errado também, né? Enfim, quem não acompanha a gente lá no Instagram não sabe, mas eu recebi, na minha humilde residência, uma cartinha lá da Rússia, e eu vou abrir essa cartinha aqui, tá? Se não for incômodo para a Lu nem para o Matheus, vou abrir essa cartinha aqui nesse episódio, no final, porque essa cartinha veio da Rússia, né? Aí vocês vão perguntar, Léo, então você apoia a Rússia? Calma, pequeno gafanhoto, não é bem por aí. Mas a carta é da Rússia, antiga União Soviética, e eu acho que a Vera, lá do Guns N' Roses, um podcast de True Crime,
ela colocou coisas legais e interessantes aqui dentro. Então vou abrir com vocês no final pra gente ver se tem alguma coisa revolucionária aqui dentro. Tá bom? Mas antes de a gente continuar, peço mais uma vez para que vocês que estão assistindo não esqueçam de deixar o like e vamos lá. Queria que a gente começasse pelo início, né? Começar pelo começo, de fato, né? Quero ouvir de vocês, e aí vocês podem decidir quem é que vai falar primeiro, quem vai falar depois, sobre o que é de fato aí, para essa galera entender o socialismo e o comunismo. O que é, o que são essas ideologias, o que é, de fato, essas coisas que assustam tanta gente, sabe, né? O fantasma do comunismo vai tomar a tua casa, vai fazer você morar com moradores de rua, enfim, né? Vai fechar as igrejas. Então, eu queria que o pessoal de casa conseguisse entender, quem ainda não conseguiu, de uma vez por todas, o que é o socialismo, o que é o comunismo, para a gente iniciar esse episódio com o pé direito, né? Para que depois eles consigam entender os outros assuntos. Então, ou a Lu ou o Matheus, quem quiser começar, fica à vontade para poder falar aí sobre o que é, né? Você quer ir, Lu, ou eu vou? Você que sabe. Pode falar primeiro. Posso ir? Tá bom. Assim, acho que a gente pode começar entendendo que o socialismo e o comunismo, eles são conceitos que fazem parte de uma teoria. E que teoria é essa? O marxismo. Tá? Só que a gente pode dizer que existem distinções importantes entre socialismo e comunismo. Não é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, o socialismo, ele surge como uma resposta, a priori, ali no século XVIII, às desigualdades que vão ser geradas, certo, com o avanço ali, com o estabelecimento do capitalismo industrial. Então, eu posso pensar com vocês, pensadores socialistas antes de Marx, que vieram anteriormente a Marx, mas que já discutiam socialismo. A gente pode pensar Charles Fourier, a gente pode pensar Henri de Saint-Simon, que são camaradas que a Lu ela vai com certeza conhecer agora que ela está iniciando o curso. Eu acredito estar iniciando história, né, Lu? Então, basicamente, quando você estiver introduzindo essas questões sobre esses conceitos, você vai pegar esses pensadores e menos vão ser mencionados em algum momento. Então, a gente pode dizer que esses pensadores, quando eles desenvolvem o socialismo, eles querem defender reformas sociais, certo? Que vão contra essas desigualdades que estão sendo geradas pelo capitalismo durante a Revolução Industrial. Então, nesse período, a gente pode dizer que esses autores, a priori, eles vão ser chamados, né, que a gente vai ver na internet, que está sendo muito discutido recentemente, nas redes que falam sobre esquerda radical, sobre marxismo, eles são conhecidos como socialistas utópicos. E aí, por que eles são socialistas utópicos? Porque eles tinham uma teoria, mas essa teoria ela não tinha nenhuma base científica. Então, ficava ali no sentido amplo da palavra mesmo. O que é uma utopia? Uma utopia é uma coisa que não pode acontecer, que nunca pode acontecer, certo? E aí é porque, essa pergunta já implica numa outra discussão. Então a gente pode dizer que, no começo, isso é o socialismo. É uma teoria que surge, certo, como resposta às desigualdades que são geradas pelo capitalismo industrial e que é desenvolvida por esses camaradas que a gente já mencionou, Charles Fourier, Henri Saint-Simon, e tem outro que eu não vou lembrar agora, é Owen, não sei se é Charles Owen ou é Robert Owen, mas é alguma coisa assim. Porém, agora, a priori, a gente tem na ideia que são ideias utópicas. Entretanto, com o avanço ali do tempo, essas discussões elas vão aflorando, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, que é o berço do capitalismo, onde o capitalismo industrial está avançando, está se estabelecendo. Vai surgir, né, dois camaradas que vão pegar o socialismo, pegar esses estudos, essas discussões que já estão sendo desenvolvidas por esses intelectuais e vão aprimorar. A gente pode dizer que não vão aprimorar, mas aí eu vou usar um termo que a gente utiliza na militância do marxismo, que a gente vai superar o socialismo utópico pelo chamado socialismo científico. Então, onde é que surge o socialismo científico? Quando, inclusive, completou agora 170 e poucos anos, né? Agora dia 23 de fevereiro, quando o Engels e o Marx publicam o Manifesto do Partido Comunista em 1848, no dia 23 de fevereiro. E também publicam, acho que é 20 e poucos anos depois, a obra da Crítica ao Programa de Gotha,
Desculpa, eu não vou lembrar exatamente o nome dos livros, então pode ser que em algum momento eu fale errado, tá? Aí depois o Léo dá um jeito de corrigir aí. Mas enfim, então basicamente o Marx, né, nessas duas obras que eu mencionei, a Manifesto do Partido Comunista e depois a crítica ao programa de Gotha, eu acho, o Marx vai explicar que o socialismo, na verdade, ele não é uma teoria que vai propor mudanças e reformas sociais para combater essas desigualdades que são geradas pelo capitalismo industrial, mas sim vai ser uma fase de transição entre o capitalismo, certo? Que é uma sociedade onde esse modo de produção já está estabelecido, e o comunismo, que é o modo de produção, a gente pode dizer assim, não é um modo de produção, mas é um sistema político que é a superação do capitalismo, onde a principal característica do comunismo é o controle proletário do Estado, certo? Então, basicamente, na verdade, o socialismo, na verdade, o comunismo, por sua vez, é a fase final dessa transição entre o socialismo e o capitalismo, onde vai existir uma sociedade sem classe, sem propriedade privada e sem Estado. Então, só para eu me corrigir, tá? O socialismo, ele vai ser uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. Já, por sua vez, quando a gente alcança esse comunismo, e aí é bom logo a gente tirar o espantalho da sala que não existiu nenhum Estado comunista até então, tá? E o comunismo seria a fase final, onde essa sociedade ela é uma sociedade sem classe, onde não existe propriedade privada e não existe Estado. E aí, Matheus, e tu é comunista? E qual é a nação comunista que deu certo? Não teve nação comunista que deu certo porque não existiu a implementação do socialismo até então de forma que supere o capitalismo, por sua vez, onde essas bases do comunismo estivessem bem firmes, bem estabelecidas. Entendeu? Então, acho que, resumidamente, o socialismo e o comunismo são esses conceitos aí. A gente está falando, assim, para a gente se encontrar na história, marcando aqui um período, um recorte temporal, a gente está falando quando a gente está falando de socialismo utópico, nós estamos falando de final do século XVIII. E aí, quando a gente está falando de socialismo científico, nós estamos falando de início e meado ali do século XIX, beleza? Quando a Europa está pegando fogo e tudo mais. Já tem estabelecido vários estados-nações, enfim. Eu vou devagar muito, gente, desculpa. Eu concluo, pode falar, Lu. Não sei se eu fui claro. O que eu ia dizer é que a introdução que o Matheus fez foi bem ampla e bem importante para a gente entender o tema, mas eu vou só reforçar alguns pontos que ele falou, só para a gente conseguir manter uma organização, assim, para simplificar um pouco para as pessoas. Perfeito. O socialismo, em uma frase, ele é a doutrina de emancipação do proletariado. São muitas palavras difíceis, então vamos por parte. O que é o proletariado? Somos nós, a classe trabalhadora. Proletariado somos todos nós aqui, todos nós que trabalhamos, seja na iniciativa privada, seja como empreendedores, seja como professores, médicos, enfermeiros, garis, todos nós aqui somos parte do proletariado, todos nós somos classe trabalhadora, que é um outro nome para o proletariado. E nós estamos presos, porque para alguém ser emancipado, essa pessoa tem que estar numa situação de prisão ou de não liberdade antes, porque a emancipação é a nossa conquista da liberdade. Então, a quem nós estamos presos? A burguesia. E o que é a burguesia? A burguesia é a elite. É a elite que detém os meios de produção, é a elite que apoia essa galera que tem os meios de produção. Então a gente vai ter a burguesia industrial, a gente vai ter a burguesia política, a gente vai ter a burguesia religiosa. São muitas camadas de burguesia, que é essa elite que nos controla. Então, o comunismo e o socialismo são ideologias que buscam nos libertar desta opressão da burguesia. E isso, como o Matheus falou, vai acontecer através de várias correntes do pensamento. A gente vai ter lá no começo o socialismo utópico, a gente vai ter agora o socialismo científico, que é, né, o marxismo de Marx, que é o que a gente prega. A gente vai ter várias correntes dentro disso de como a gente deve prosseguir, mas a base é essa. A base é nos libertar da burguesia. E as pessoas têm muito medo disso porque talvez não entendam o que significa de fato libertar da burguesia, porque talvez não tenham entendimento do que é de fato burguesia e proletariado. Nós não temos nada a perder a não ser as nossas correntes. Perfeitamente. Isso é uma coisa importante. Aí eu vou te fazer duas perguntas, né, em primeiro lugar. Vou te fazer duas perguntas, Lu, para a gente conseguir deixar ainda mais claro para quem está assistindo isso, porque isso aqui vai ser importante, acho que lá na frente, quando a gente falar de outros assuntos. Né? Primeiramente,
o carinha que trabalha, deixa eu ver, vamos botar assim, um bom advogado, um advogado reconhecido, vamos supor que esse advogado, né? Esse advogado por mês ele ganhe 10 a 15 mil reais todos os meses. É claro que vão ter meses a mais, meses a menos. Esse advogado, ele é um proletário? Para o pessoal entender lá na casa deles. Proletariado é o conjunto da classe trabalhadora. Todos nós somos proletários, todos nós somos classe trabalhadora. Não importa se você é um estagiário que ganha uma bolsa de R$500 por mês ou se você é um juiz que ganha uma nota preta que a gente não consegue nem imaginar. Todos nós somos classe trabalhadora, todos nós somos proletariado. Porque todos nós, se a gente parar de trabalhar, a gente para de ganhar. A gente depende do nosso salário. A gente precisa gerar esse valor. Então, todos nós somos classe trabalhadora. Perfeito. Aí agora, a segunda pergunta que eu falei, né? A segunda pergunta para o pessoal de casa conseguir entender e compreender onde a gente está de fato, né? O que é a realidade, que é muito mais do que, né, suposições. O cara que ganha 10 a 15 mil ou até mais, ele vive do salário, logo ele está presente, está junto ali com a gente, mesmo quem ganha nada na classe trabalhadora. E aí eu te coloco, o Elon Musk, ele é um proletário? E aí você explica para o pessoal onde ele se coloca para o pessoal de casa conseguir entender e a partir daí a gente conseguir desenvolver a conversa, né? O Elon Musk depende de salário, mas não do salário dele. Depende do salário que ele deixa de pagar ao proletariado. Do salário que ele deixa de pagar aos trabalhadores dele através da mais-valia, que é um outro assunto. Mas, em resumo, não. O Elon Musk não é parte do proletariado. Elon Musk é um burguês, que é a galera que a gente critica. Por que Elon Musk é um burguês? Se ele parar de trabalhar, ele vai ter milhares de pessoas trabalhando para ele. Ele vai ter milhares de pessoas para explorar. Então, ele não depende de um trabalho, ele não depende de um salário. Ele pode só sumir e a empresa dele vai continuar gerando bilhões e bilhões de dólares. Então, o Elon Musk é a burguesia, que é a oposição ao proletariado, que somos nós. É isso que eu quero que o pessoal entenda, porque vai chegar um momento do episódio que eu sei que os comentários vão ser o seguinte: mas por que o Elon Musk, por que a gente tem que colocar o Elon Musk como alguém diferente do restante da classe, da classe, não, melhor, como do restante da sociedade, né? Por que um cara como Jeff Bezos, ele é diferente de alguém que, sei lá, ganha R$1.000 por mês? Pode parecer um pouco idiota isso que eu tô falando? Poxa, Léo, que coisa idiota que você tá falando, por que você tá falando? Mas não é a minha opinião, são coisas que eu já ouvi. E num episódio como esse, eu quero que a gente tenha, basicamente, pro pessoal que tá de casa entender, né, que a gente tem informações claras, como vocês dois estão passando aqui. Então, entendido isso, a gente pode avançar, né? A gente pode avançar. O que vocês querem trazer agora? Fiquem à vontade, Matheus, Malu, abram o microfone de vocês, podem ficar à vontade pra gente conseguir desenvolver aí a conversa. Tá, a Lu explicou muito bem sobre o que é o proletariado e o que é a burguesia. E, conforme Marx afirma, né, a classe trabalhadora, né, nós somos os indivíduos que não possuem os meios de produção. E o que são esses meios de produção? São fábricas, são grandes conglomerados de terra, são máquinas, são empresas. Então, por não possuir esses meios de produção, o que o proletariado precisa fazer para sobreviver? Ele precisa vender a força dele de trabalho, certo? Para esse detentor dos meios de produção. Aí a gente pode ter vários exemplos de proletariado: motorista de aplicativo, professores, trabalhadores rurais sem terra, já que a gente mencionou o MST em outro momento, trabalhadores do comércio, enfim, operários de fábrica, qualquer um dessa categoria a gente pode dizer que é um proletário, né? Já em oposição ao proletariado, e esse proletariado, para concluir, segundo Marx, é a classe que, ao tomar a consciência da exploração vigente no sistema capitalista, ela se torna a classe revolucionária. Então, como a gente falou em outro momento sobre socialismo e comunismo, como é que vai acontecer essa transição? Como é que aconteceu essa transição para um Estado socialista em algumas experiências, conforme a gente vai ver no decorrer do episódio? Se deu através da conscientização e da organização dessa classe revolucionária do proletariado. Então, se organizou por diversas formas. A gente pode dizer que se organizou através de guerrilhas, através de partidos, enfim, através de movimentos, sejam movimentos revolucionários ou não. Mas, enfim. E aí, em oposição a essa classe, a gente tem a burguesia, né? Que é a classe dominante no sistema capitalista, né?
E aí, por que a burguesia é dominante? Porque eles têm os meios de produção, certo? Que é o que possibilita que eles explorem o trabalhador, certo? Explorem o trabalho desse proletariado, e a partir dessa exploração vai acontecer a acumulação dessas riquezas. Então, por que o Elon Musk não é um proletário? Porque ele possui dezenas de meios de produção, e conforme a Lu bem falou, se ele parar de trabalhar em qualquer momento, eu acho que ele já até nem trabalha, né? Ele vai continuar sendo muito rico, sendo bilionário, porque ele tem os meios de produção que possibilitam que ele explorem a força de trabalho desse proletariado, certo? E aí, através dessa exploração, acontece aí outro termo marxista, a gente pode dizer que é a acumulação do capital, certo? Ou seja, é uma forma que maximiza os lucros, certo? Que vão advir dessa produção do trabalhador. E aí, uns exemplos que a gente pode ter de burguês, talvez, sei lá, CEOs de corporações, eu posso pensar agora que estiveram bem em voga por conta das eleições estadunidenses. O Elon Musk, o Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, a gente pode colocar grandes latifundiários como burgueses, certo? Pode colocar, sei lá, donos de grandes conglomerados de ações, de oligopólios, enfim, proprietários de bancos, banqueiros, enfim. Tudo isso se encaixa ali na burguesia, certo? E a gente vai ver que a burguesia, né, conforme o indivíduo ele vai se tornando ali um detentor desses meios de produção, sei lá, vai abrindo um pequeno comércio, e até que o que gera bastante discussão entre esquerda e direita, né, sobre a questão do empreendedorismo, né? Qualquer um pode ser milionário, basta abrir seu próprio negócio, ser inteligente, o que na verdade quando a gente vai olhar do ponto de vista material, na verdade essa narrativa ela não se sustenta na realidade. Mas, enfim, eu concluo. Acho que para não devagar muito. É muito importante essa parte do empreendedorismo, dos empreendedores, porque essa é uma coisa que assusta muita gente, né? Mas e se eu ficar rico? O comunismo vai querer levar tudo que eu tenho? Meu querido, você não vai ficar rico porque você não é o Elon Musk. O seu dia tem as mesmas 24 horas do dia do Elon Musk, sim, mas a sua família não tem uma mina de esmeralda, sabe? Você não se beneficiou do apartheid da África do Sul. Você não explora milhares de pessoas. Então, tem essa questão, né? Da gente entender materialmente o que está acontecendo e o que não vai acontecer. Então, o capitalismo, uma das coisas mais cruéis do capitalismo é realmente essa falsa esperança que ele dá aos trabalhadores, que impede a revolta popular. Que se um dia eu ficar rico, o comunismo vai tirar o que eu tenho, então eu não vou apoiar o comunismo, sabe? É uma coisa cruel, porque é uma esperança que é falsa, que não vai acontecer, que o capitalismo, enquanto entidade, sabe que não vai acontecer, mas ainda assim é uma das amarras que impede a revolução. Então, a gente precisa combater essa questão ideológica. Né? Porque isso que vocês falaram agora sobre... Estou rindo porque foi engraçado a parte do Elon Musk, mas é verdade. Porque a galera fica muito fixada nisso, né? Tipo assim, muitas vezes eu vou conversar com alguém sobre esse tipo de assunto e a pessoa fala, mas eu tenho a possibilidade de... Eu te falo, meu querido, beleza, você tem a liberdade de, né? Porque eles falam muito sobre isso. Então, porque o comunismo, né? E a gente vai falar disso depois para poder desmistificar algumas coisas. Mas eles falam muito e usando muito de países como Cuba, como Coreia do Norte e até mesmo a União Soviética como uma base, né? A China eles já não usam mais tanto porque já meio que já queimou, né? Eu acho que já passaram de usar a China como um exemplo. Mas eles usam muito esses outros países como exemplo para falar, tá vendo aqui, no comunismo você não pode sair, no socialismo você não pode sair do seu país, você não pode investir, você não pode enriquecer, você não tem a chance de... Todo mundo tem um salário igual e não sei o que, não sei o que lá. Isso é mentira, só para deixar claro. Como eles estão dizendo aqui, Matheus e a Lu, isso é mentira, claramente. Mas você tem, obviamente, né, um 0,0000001% da população mundial, e não estou falando só de Brasil não, mundial, hoje no capitalismo, porque não existe, não é, a menos que você viva em outro mundo, não existe um planeta que é socialista, né? A gente vive num capitalismo, né, global aí. Então, nisso aí, você tem, claro, aquela porcentagem quase insignificante, se não insignificante mesmo, de pessoas que chegam à ascensão social. O problema é que a galera que está lá em cima na ascensão social, ou ainda a galera que já detém esses meios de produção,
de forma hereditária, ou essas heranças, esse poder, né, o capital de forma hereditária, essa galera, sabiamente, que não é uma coisa de hoje, eles usam esse tipo de discurso, que é, olha, você tem a chance de chegar aqui onde eu tô, basta você ter paciência, basta você trabalhar enquanto eles dormem, basta você votar certo, basta você tirar o Lula do poder, basta esse tipo de coisa. E aí a galera vai indo, vai atrás, e o final da vida é que nenhum de nós, né, vamos ser sinceros aqui, nem eu, Léo, e eu tô falando isso com muita seriedade, nem o Matheus e muito menos a Lu, nenhum de nós três, né, vamos chegar um dia a ter 1% do que o Elon Musk tem hoje. Nós vamos morrer, infelizmente, queria eu ser eterno, mas não somos, então nós vamos morrer, nós vamos chegar lá do outro lado, não sei o que vai ter, mas vamos chegar lá, e quando a gente chegar lá a gente vai estar indignado, porque a gente não chegou onde o capitalismo prometeu pra gente, né, então acordem disso aí. Esse episódio que eu tô aqui proporcionando para vocês é mais uma oportunidade de vocês entenderem. Ah, Léo, mas eu não quero mudar a casaca pro lado de vocês. Beleza, mano, você tem total liberdade. Só que vá criticar sabendo que você tá criticando, né? Para você conseguir trazer pelo menos um discurso válido. Agora, vocês falaram de capital algumas vezes, eu queria que vocês explicassem pro pessoal o que é capital, né? Porque muita gente acha que capital é só apenas o dinheiro. Ah, eu tenho R$1.000, então eu tenho capital. Ah, eu tenho R$10.000 na minha poupancinha, né, que o Fernando Henrique pode confiscar, mas eu tenho lá 10 mil na minha poupancinha, então eu tenho 10 mil de capital, eu sou um capitalista. Então, Lu e Matheus, em nome de todos os santos, por favor, desmistifiquem essa ideia de capital, vocês escolhem quem vai começar, falem o que é o capital para o pessoal, que eu também quero entender, né, porque quero ouvir de vocês mais detalhes, para a gente conseguir entender de fato se eu, que tenho R$10 na minha continha agora, também sou capitalista. Só para a gente conseguir tirar essa dúvida aí. Matheus, pode começar. Rapaz, a gente já entra numa seara, se a gente for discutir capital, porque é um conceito, um pouco complexo, mas para a gente simplificar, né, assim, para o Marx, o capital ele não é apenas o dinheiro ou a riqueza em geral, mas é um processo social, certo? E econômico, que ele advém, certo? Que ele se baseia na exploração do trabalho. Ou seja, o capital, vamos pensar, ele também é o dinheiro, é também os meios de produção, mas ele é também o valor que é gerado, certo? Através da exploração do trabalho do proletariado. Então, vamos supor, o capital me possibilita, através da acumulação de riqueza, comprar ou investir em mais meios de produção, e através desse investimento eu vou contratar mais força de trabalho, vou gerar mais dinheiro e vou criar um ciclo vicioso. Então, como é que eu posso dizer? É porque a gente entra talvez num campo um pouco abstrato, mas o capital ele não é só o dinheiro, o papel em si, mas é também o poder, o controle que advém dessa relação de exploração entre proletariado e burguesia, entre o contratante e o contratado, entre aquele que compra e aquele que vende a sua força de trabalho, entende? E aí, não sei se eu fui claro, talvez não, mas acho que a Lu pode me ajudar. Não, foi sim, é isso que eu queria que a gente trouxesse para a mesa de debate, porque realmente, né, é um assunto bem complexo, né, mas é um assunto que é muito importante a gente falar, a gente trazer para o debate que a gente está falando sobre comunismo, marxismo, socialismo. Matheus, como sempre, né, falando muito precisamente, mas tem um outro ponto que eu gostaria de acrescentar aqui, né, muita gente acredita também que, eu defendo o capitalismo, então eu sou capitalista. Você não é. Capitalista é quem detém o capital. É um nível realmente de dinheiro, de influência, de poder político, que é muito difícil um de nós alcançar sem explorar ninguém, sem ter uma grande herança. E isso é importante, né? Porque eu acho que apesar de realmente ser um tema mais complexo, eu acho que é algo importante para o pessoal de casa conseguir entender. Eu queria também saber de vocês, né? Eu queria saber de vocês aqui sobre, já que a gente está falando sobre a questão do socialismo, comunismo, em contraponto com as questões do capital, do poder da burguesia,
Eu queria saber de vocês, para a gente entrar um pouquinho agora nas experiências, né, que a gente teve aí ao redor do mundo, algumas experiências socialistas que a gente teve ao redor do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre essas experiências, porque eu tenho algumas coisas para falar, acho que você também tem muita coisa para falar, que são dúvidas mais, não só minhas, mas mais da galera que está me vendo, e eu sei que essa galera tem dúvida porque eu recebo muitas vezes. Então vamos lá, vocês querem começar por onde? Né? Experiência socialista, vocês querem começar de qual local, de qual ponto de partida? A gente pode falar de União Soviética, a gente pode falar de outras revoluções. Ô Léo, dá para falar de tudo isso? Deixa eu só fazer um comentário antes, só para amarrar a discussão que a gente trouxe anteriormente. Claro. Porque, assim, a gente citou socialismo, comunismo, citou proletariado, citou burguesia. Só para amarrar conceitualmente, entender todos esses termos, esses conceitos que eu mencionei, são termos que estão dentro de uma teoria que é chamada de marxismo, certo? O marxismo, ele é uma teoria produzida, como já sugere o nome, pelo Karl Marx, certo? O Karl Marx é um camarada que vai nascer, eu vou ter que lembrar agora, acho que é na Prússia em 1818, inclusive vai fazer aniversário agora em dia 5 de maio, se eu não me engano, e o Marx vai através ali, tá vivendo ali no meio do fervor da Revolução Industrial, ele vai conseguir observar essas transformações, certo, que vão ser geradas a partir da consolidação do capitalismo industrial. Então, basicamente, o Marx ele vai desenvolver essa teoria e ela vai ser baseada, e aí eu acho que é muito importante falar isso, no materialismo histórico e dialético, certo? Que é onde o Marx diz que a história da humanidade ela é vista como uma luta de classes entre opressores e oprimidos. Então a gente vai observar diversos períodos históricos, história antiga, história medieval, história moderna, aqui história contemporânea, a gente vai observar que sempre existe uma classe em oposição à outra. Uma classe que é aquela classe que já está consolidada, aquela classe que detém ali o poder político, o poder econômico, aí no caso do capitalismo, os meios de produção, e uma classe que está subalterna, que está ali, como é que eu posso dizer, que está submissa aos interesses da classe dominante. Então, basicamente, só para a gente amarrar, assim, socialismo, comunismo, todos esses conceitos a gente vai encontrar dentro do marxismo, que é uma teoria que foi escrita pelo Marx e que depois vai ser mais desenvolvida pelo Engels, e aí conforme o passar do século XVIII, XIX, XX, a gente vai ver outros intelectuais que vão se tornar marxistas e que vão desenvolver ainda mais a teoria, como Vladimir Lenin na Rússia no começo do século XX, que vai desenvolver ali os manuscritos econômicos e filosóficos que depois vai ser a base do marxismo-leninismo, né, que já é uma teoria que diz respeito a uma mistura, uma união, uma superação do marxismo, certo? Que é o marxismo-leninismo. E depois, ali na China, meados do século XX, já vamos observar uma outra superação, né, que é o marxismo-leninismo-maoísmo, que é quando Mao Zedong, quando promoveu uma revolução socialista na China em 1949, ele desenvolveu essa teoria com as bases do marxismo e do leninismo, ali colocando as suas contribuições e fundando o marxismo-leninismo-maoísmo. Então, basicamente, são esses conceitos e essa ideia que dá a base para todo militante comunista. Então, todo militante comunista, quando ele tem a sua crítica e a sua interpretação da sociedade, ela tem base nesse pensamento. Beleza? Perfeito. Não, foi bom você ter falado isso mesmo. Né? Vocês podem ficar à vontade para fazer os comentários que vocês precisarem para a gente conseguir ir estabelecendo uma comunicação mais tranquila para o pessoal. Isso aí vocês ficam à vontade, o episódio é totalmente de vocês, se estão-se em casa, claro. Agora, acredito que a gente consiga entrar com mais tranquilidade nesse tema das experiências, né? Já que o Matheus falou um pouquinho sobre o Marx aí, vou pedir para que ele já entre em alguma experiência que ele queira iniciar falando aqui. Acho que seria legal da gente falar um pouquinho, para a gente entender, não de fato
ali toda a história da experiência, porque aí a gente teria um episódio de 70 horas aqui, né? Mas mais a forma como o sistema foi moldado ali, né? Enfim, para que o pessoal de casa consiga entender, né, os pontos positivos, as contradições, enfim. Acho que seria legal a gente até iniciar pela União Soviética mesmo, já que você falou de Lenin também, né? Rapaz, é o que eu sugeri. Não tem como começar falando sobre experiência socialista sem falar da nossa querida, saudosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou só União Soviética, para os mais chegados, né? Assim, a União Soviética ela foi a primeira experiência socialista, ela nasceu ali da Revolução de Outubro, né, que a gente conhece como Revolução Russa, que aconteceu no ano de 1917, e foi liderada, né, pelos bolcheviques. Bolcheviques, uma ala mais radical dentro do Partido Comunista da União Soviética, e que era liderados pelo camarada que eu citei anteriormente, né, um dos maiores intelectuais do marxismo, aí, que dá base para a compreensão do que vai se tornar o imperialismo no século XX, o camarada Vladimir Lenin, né? Então, a gente pode dizer que, a partir da implementação do socialismo na União Soviética, que anteriormente ali a gente poderia dizer que era o Império Russo, né? A União Soviética vai garantir diversos avanços, assim, em educação e ciência, segurança alimentar, assim, vai ser uma das primeiras nações a ter soberania alimentar ali na Ásia, certo? Além de também alcançar a industrialização rápida através dos planos quinquenais, depois da morte do Lenin, quando o Stalin assume a gestão do Comitê Central do Partido Comunista. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a União Soviética, ela nos é tão cara para nós, comunistas, por conta do caráter de vanguarda que ela representa, sabe? Por exemplo, vocês viram em outro momento, ontem eu escrevi um conteúdo lá para a História Canhota falando sobre as Bruxas da Noite, que foi um esquadrão de bombardeio soviético, certo? Que, tipo assim, aterrorizou os nazistas na Segunda Guerra, velho. Tipo, mais de 23 mil missões, sabe? Se tornaram referência a todas as mulheres condecoradas. E olha só, o primeiro esquadrão feminino, certo? De uma guerra. E aí, porra, alguém pode falar, pô, o Matheus está comemorando a questão das mulheres ir para a guerra morrer. Não, não é isso. Mas é a questão da figura feminina fazer parte dentro do sistema ali da sociedade a partir de uma perspectiva onde ela contribui em todos os setores e não onde ela esteja colocada em setores onde ela está sempre subalternizada, onde ela está sempre sendo uma figura submissa ao paternalismo, sei lá, uma figura masculina, entende? Então a União Soviética ela vem com isso, a União Soviética vem sendo a primeira nação a descriminalizar o aborto em 1924, se eu não me engano, um ano depois da morte do Lenin. A gente vai ter, olha só, para a gente ter uma noção do que é o avanço da União Soviética após 1917. Em 1915, Léo, 80% da Rússia, a gente está falando de século XX, 80% da Rússia era rural. E olha só, significa que enquanto vários países no século XX estão avançando, até o Brasil, 20 anos depois, está avançando rumo à sua industrialização, exatamente, a Rússia continua sendo um país rural. Por quê? Porque eram essas bases rurais, era a exploração que advinha da perpetuação desse sistema que mantinha o Império Czarista, o Império Russo, que foi derrubado, que foi extinto pela Revolução de 1917. Então, olha só, enquanto em 1915 80% da Rússia era rural, em 1935 a União Soviética mandava justamente na figura do Yuri Gagarin um dos primeiros satélites que vão orbitar ali a Lua, né? E depois a gente vai ver essa corrida aumentar, ficar mais fervorosa durante o período da Guerra Fria. Mas é só para a gente tentar ver que existe até um ditado que eu não vou falar correto, porque a minha memória não é boa, mas é do arado de madeira até a Lua, né? Basicamente foi isso o que a União Soviética conseguiu alcançar ali através, né, pela implementação do socialismo. A minha experiência socialista favorita é a do Vietnã, sem sombra de dúvidas. Eu adoro a história da Revolução Vietnamita.
e de como um país que até então era agrário e subdesenvolvido conseguiu, com uma revolta completamente popular, destronar os Estados Unidos e vencer uma guerra contra os Estados Unidos. Isso é fantástico, assim, é uma história maravilhosa. E eu acho especialmente surpreendente porque tanto o Vietnã quanto o Laos foram intensamente bombardeados pelos Estados Unidos. Até hoje, o Laos tem milhares de bombas não explodidas. Até eu falei pro Léo no último podcast no qual eu participei aqui, e ele ficou surpreso com a quantidade. Porque virou meme, né? O vídeo virou, é uma quantidade absurda, sabe? Então são milhares e milhares de bombas não detonadas no território, que é minúsculo, assim. E ainda assim, o Laos sobrevive. Ainda assim, o Vietnã consegue estar em plena ascensão. O Vietnã está nos países de crescimento mais rápido atualmente. Então, é uma revolução que eu admiro muito. São revoluções que eu admiro bastante, na verdade. A vietnamita e a do Laos. Perfeito. Só para a gente conseguir também entender, eu queria saber de vocês, o Matheus até falou sobre a questão do Lenin, e depois ele citou também o Stalin, né? O Lenin é o que eu percebo muito da galera que se opõe, né, ao comunismo e socialismo. O Lenin, ele é uma figura um pouco mais recebida, ele não é, se vocês perceberem, ele não é tão citado negativamente pela galera. Mas o Stalin, ele é muito mais citado muito mais negativamente. Teria algum motivo, vocês acham assim, que vocês veem, seja de forma no próprio discurso de quem fala, ou até mesmo de fato na história, né, de forma material? Teria algum motivo para, de fato, o Stalin ter mais esse cunho mais negativo quando vão falar sobre ele, sobre o momento dele na União Soviética? O que acontece e qual a diferença entre Stalin e Lenin, para a galera conseguir entender? Pô, não tem um motivo específico, não. Tem vários motivos, assim. Mas, para a gente entender quem é cada um, vamos pensar que durante o desenvolvimento, durante a construção do processo revolucionário que vai desencadear a Revolução de 1917, o Lenin é o que a gente pode chamar de intelectual de vanguarda. É aquele brother, aquele militante, que é o militante que ele vai estar na frente dos debates, ele vai estar no desenvolvimento da teoria, aprimorando, estudando, analisando, discutindo. Então, essa é a figura do Lenin. A figura do Stalin, justamente o oposto do Lenin. O Stalin não era um bom orador, não era um cara que se dava muito bem falando em público, não era um cara que tinha uma escrita muito boa, pelo menos não no começo do século, vai ficar muito boa depois. Muito boa não, vai ficar boa ali na década de 30, ali, basicamente, quando ele vai começar a desenvolver sobre a teoria dos povos, os escritos dele. Só um momento. E o Stalin, diferente do Lenin, é um cara que vai estar trabalhando mais dentro dos bastidores. Então, os cargos que o Stalin ocupou, as tarefas que o Stalin ocupou dentro do comitê do partido, eram tarefas mais burocráticas. Então, por exemplo, eu preciso nomear um comissário para ir lá para uma região em torno do Rio Volga. O Stalin era o brother que ia nomear. Preciso de um tal assessor X, o Stalin nomeia. Assessor Y, o Stalin nomeia. Então, essa base, certo? Essas relações que ele vai construir dentro desse trabalho burocrático vai dar uma base, né, certo? E uma força para ele na disputa a gente pode dizer, abre aspas, pela sucessão do Lenin, né? Depois da morte do Lenin, ali no Comitê Central do partido. E aí as figuras que vão se concentrar vai ser Trotsky e Stalin. E aí é aí que a gente tem um ponto de conversão, assim, um ponto de divergência, dentro da esquerda radical. Porque grande parte dos partidos que existem hoje em dia, uma parte do PSOL, PSTU, tem uma linha ideológica de tendência trotskista, e outros partidos de esquerda radical, como a Unidade Popular, como o PCR, como o PCBR, como o PCB, vêm com uma linha que vai continuar na tendência do marxismo-leninismo, certo? Porque nós acreditamos que não existe stalinismo dentro desse espectro ideológico aqui e teórico e estratégico para o que a gente entende do que é preciso para transformar a sociedade.
Então, é aqui que a gente vai ver essa divergência. E, bom, podemos dizer que vão acontecendo várias situações na União Soviética, certo? E não adianta nem fazer uma meia-culpa, que vão contradizendo todas aquelas transformações que aconteceram no começo, pós-1917, como descriminalização da homossexualidade, como descriminalização do fascismo, do aborto, desculpa, do fascismo não, deixa o fascismo criminalizado, pelo amor de Deus. Isso. Até eu agora fiquei confuso. Mas, enfim, todas essas transformações, elas vão ser derrubadas quando Stalin assume. E aí o Stalin passa a conduzir a União Soviética numa postura muito mais conservadora, certo? E aí, tentando entender isso, eu sempre acho que, enquanto historiador, eu não tenho o papel de dizer o que é bom, quer dizer, eu tenho, obviamente, minha opinião do que é bom, o que é ruim, mas eu não sou um juiz da história, né? Então, eu tento entender esses processos, eu acho que é o que mais me aproxima assim, do entendimento pleno. E a gente consegue perceber que existe essa retomada ao conservadorismo, então a homossexualidade ela é criminalizada novamente, o aborto é criminalizado novamente pelo Stalin. O Stalin vai cometer uma série de erros, por exemplo, na gestão da crise que vai acontecer em 1932, uma crise climática que inclusive vai atingir a Ucrânia e que depois vai dar pano, vai dar argumento para o que vai ser o chamado Holodomor. Então, a gente consegue perceber que, até pelo período histórico, Léo, o Lenin morreu em 1924. Quando o Lenin morreu, ainda não existia um antagonismo muito grande entre capitalismo e socialismo, no que vai existir depois da Segunda Guerra, na Guerra Fria, entendeu? Então, por que o Stalin é tão demonizado? Né? Porque o Stalin, até certo ponto, cometeu vários erros, certo? Cometeu vários erros que são contraditórios ao que o socialismo bolchevique propunha em 1917. Entretanto, muitas dessas histórias que vão surgir vão ser histórias que estão munidas de anticomunismo, é propaganda anticomunista, é propaganda financiada por think tank estadunidense. Então, por exemplo, a história de que o Holodomor foi um genocídio onde o Stalin quis matar milhões de ucranianos. Não, isso é mentira, certo? O Holodomor não existiu. Aconteceu uma fome em 1932, 1933? Aconteceu. É uma fome que ela aconteceu por diversos fatores, inclusive por negligência da União Soviética a comando do Stalin. Mas não foi um genocídio intencional, onde a intenção era acabar ali com parte da Ucrânia ou de alguma região do país. Então, vamos pensar outra narrativa anticomunista. Mas existem várias, mas eu acho que por hora é isso, assim, fazendo essa comparação do que tu perguntou sobre Lenin e Stalin. Existe mais pano para se discutir sobre Stalin, porque o Stalin viveu mais, né? O Lenin morreu em 23, era só 6 anos de fundação ali na verdade, 1 ano de fundação da União Soviética, né? O Stalin morre em 53, então o Stalin vive mais tempo aí à frente do que é o Estado socialista, então ele está mais em evidência ali a sofrer qualquer tipo de retaliação, de acusação e narrativa. Não que não existam erros, existem muitos erros, mas assim, não é o suficiente para se demonizar e se colocar numa figura onde não tenha nenhum proveito, né? Por exemplo, todos esses planos quinquenais, o qual eu falei para ti, né? Patrocínio a Cuba, patrocínio à Revolução Chinesa, patrocínio ao Vietnã, patrocínio posteriormente à Coreia do Norte e na Guerra das Coreias, tudo isso vai acontecer sob o comando do Stalin, né? Então, existe aqui um ganho, existe um ganho real que a gente pode dizer ali no tocante a essas experiências socialistas, assim. Mas são figuras que é muito contraditórias, assim, de se falar. É complicado, são figuras complexas historicamente, assim. Vai ter gente que vai ouvir e vai falar, pô, o Matheus tá passando pano pro Stalin, né? E aí, por mais que eu leia e conheça bastante e estude a vida desses camaradas, acho que a questão não é passar pano, a questão é entender por que tal decisão foi tomada em determinado contexto, né? Esse é o trabalho do historiador. O historiador não é juiz do tempo, nem dos homens no tempo, assim. Exatamente, né? E eu sempre friso também que quem tem ídolos, né? Ídolos humanos, como
como o Stalin, como Lenin, Marx, Che, ou até mesmo do outro lado, não são pessoas que a gente pode dizer que são pessoas de fato esquerda radical. A galera da esquerda radical que eu conheço é uma galera que visa balancear, que visa sempre, aquele cara ali foi importante, beleza, mas é um ser humano. Por mais que a gente goste pessoalmente de uma figura ou outra, isso é normal, a gente compreende a separação de que são pessoas, de que cometem erros, cometem equívocos, assim como também acertam, né? A diferença, ao meu ver, ao que vocês estão falando aqui até agora, é que uma coisa é você ter um erro do governante, você ter um erro, uma desconexão do governante. Outra é você já estar posto num sistema que é fadado não ao erro, né? Porque até a gente tem aquela frase famosa, né? Que ficou bem famosa nos últimos tempos, que é o capitalismo falhou, falhará. E, de fato, né, falhará pra gente, que é proletário. Mas para quem de fato, quem tá lá em cima, para quem o governa, para quem mantém a manutenção dele, para quem o interessa, né, ele tá valendo e tá fazendo muito bem, né? Lu, fica à vontade. Bom, Stalin não é o meu revolucionário favorito, certamente. Assim. Certamente não está entre os meus top 10 favoritos, assim. Mas, como o Matheus bem falou, ele teve vários atos que eu, não só como marxista, mas também como feminista marxista, condeno, como a criminalização do aborto e vários retrocessos em direitos sociais, inclusive direitos das pessoas LGBTs que Lenin tinha trazido, etc. Então ele teve esses atos condenáveis. Mas a gente não pode negar a importância dele para o crescimento da União Soviética. Então, sem Stalin, a gente não teria como falar de União Soviética, a gente não teria como falar dos planos quinquenais, a gente não poderia falar de todo o desenvolvimento industrial, da chegada do homem à Lua e dos satélites e de todas as coisas que a União Soviética, direta ou indiretamente, impulsionou. Então, Stalin foi uma figura muito importante, mas, como o Matheus bem explicou, tem vários atos que são criticados e são criticáveis, não só pela galera de fora do movimento, mas também pelos próprios marxistas, porque a gente não deve ter ídolos, a gente deve ter ideais. Então, eu acho que é essa questão. O Lenin, por outro lado, ele era um cara muito mais intelectual, assim, ele era o cara das ideias, ele era o cara que pensava, que expandiu a ideologia, que fez acontecer no campo das ideias, sabe? Então, tem muito menos coisa para criticar sobre Lenin do que sobre Stalin, de fato. Só um comentário, assim, é que eu acho que eu esqueci de mencionar o que talvez seja o maior feito, assim, do Stalin, que foi conduzir o Exército Vermelho, né, junto com outros camaradas, na vitória contra o nazismo, né? Acho que a maior menção, assim, que a gente pode dizer sobre feitos da União Soviética, eu acho que está na oposição que a União Soviética fez no nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, isso também é uma questão que, sobre o que eu falei, está muito envolto de propaganda, né? Porque se a gente parar para analisar, eu posso citar 10 filmes aqui estadunidenses, Resgate do Soldado Ryan, Atrás das Linhas Inimigas, Nada de Novo no Front, enfim, vários filmes que mostram de uma perspectiva onde os Estados Unidos é o herói da guerra, né? Quando na verdade os Estados Unidos não foi responsável nem por 20% da quantidade do exército nazista. Então, assim, a gente consegue perceber, e aí também, acho que também é importante frisar que o Stalin não fez nada sozinho, né? O exército é composto por milhares de trabalhadores, né? Milhões de trabalhadores. Então, acontece que existia ali um diálogo com uma liderança naquele momento, onde graças a qual divindade vocês acreditarem, Deus, Zeus, o nazismo foi derrotado em 1945, né? Mas é isso, assim, sobre essas duas figuras. Existem várias figuras dentro do
do movimento comunista, dentro do marxismo assim, nacional e internacional, mas sem dúvida Stalin é uma das mais controversas. E mais dá pano para argumento de liberal safado. Ele dá pano pra manga, né? Isso faz muito sentido, porque olha como que são as coisas. Quando a gente tem aí o cinema estadunidense lá, né, Hollywood, que é uma cidade inteira voltada ao cinema, inteira. E não só Hollywood, tem outras cidades, mas Hollywood ali é uma cidade que é voltada 99% ao cinema. A indústria cinematográfica, né? Você se pergunta por que tanto investimento, tanto apreço pelo cinema? Afinal, as premiações mais importantes do cinema estão nos Estados Unidos, da música estão nos Estados Unidos, do teatro está nos Estados Unidos. Tudo. Por quê? E aí a gente consegue, através do que vocês estavam falando aí, até o Matheus citou agora sobre os filmes, né? Por exemplo, Nada de Novo sobre o Front. Por quê? Os Estados Unidos ele utiliza muito essa questão do cinema para conseguir implementar, não só na sua população, mas a nível mundial, o que eles querem que seja verdade. Quantos de nós crescemos tendo a visão de exército, né? O exército dos Estados Unidos. Nossa, que exército poderoso, que exército honrado e tudo mais, não é verdade? Vamos falar a verdade, que é isso. A gente teve aquela visão, porque a gente teve acesso ao cinema estadunidense. É o que a gente mais consome, né? E trazendo para a atualidade de agora, a gente vê o porquê que alguns grupos, né, de direita, extrema-direita, estão tão assustados com a grande aclamação do Ainda Estou Aqui, né? Que ganhou o Oscar, inclusive, fiquei muito feliz, mas diz muito sobre isso, né? Porque quem detém esses meios, o cinema, a cultura no geral, assim como, por exemplo, a mídia, né? Quem detém esses meios, esses núcleos, infelizmente ou felizmente, vai ditar o que é verdade, o que é correto, né? Tanto é que, se a gente parar para pensar, o que a gente tem hoje no país foi, por exemplo, a vitória do Bolsonaro em 2018 foi muito incrementada, muito pulverizada pela própria mídia, né? A ditadura militar teve financiamento da Globo, por exemplo. Teve aí apoio total da Globo. E hoje a galera dizendo que a Globo é socialista. Mas enfim, né, só um adendo aqui que eu acho muito interessante de a gente colocar, né? Lu, tenho certeza que você quer falar alguma coisa absoluta, fica à vontade. Eu acho que essa questão do soft power estadunidense, né? Soft power sendo justamente o poder sutil, o poder que vem através da indústria cultural, dos projetos, etc. Não necessariamente poder bélico. Eu acho que isso tem tudo a ver com o momento atual, né? Tudo a ver com o Oscar, como você falou. Porque, gente, a premiação do Oscar é uma premiação de americanos para americanos. Então, por isso que eles têm uma categoria melhor filme internacional e melhor filme, porque eles não vão dar melhor filme internacional para um filme que não seja americano. Isso muito dificilmente vai acontecer, um melhor filme geral, sabe? Melhor filme internacional, tudo bem, porque é tudo menos americano. Mas agora, melhor filme considerando os americanos, melhor atriz, se é uma atriz não americana, é muito difícil, muito difícil. Então isso tem tudo a ver com essa questão. E isso tem a ver também, provavelmente os fãs de K-pop devem saber do que eu tô falando, de como outras nações capitalistas, que são símbolos do capitalismo, constroem suas imagens também, né? A exemplo da Coreia do Sul com a questão do K-pop, dos doramas, dos K-dramas, eles exportam isso pro mundo, eles ficaram conhecidos por essa indústria cultural, e hoje em dia todo mundo tem uma visão completamente idealizada desses territórios, desses países, dos seus habitantes, sem nem conhecer. Então, esses doramas também demonizam, obviamente, a Coreia do Norte, então já faz ali uma propaganda própria para eles e uma contra-propaganda também. Então, a gente não vive no mundo neutro, infelizmente a gente vive no mundo de doutrinação capitalista. Por isso, inclusive, eu acho tão engraçado quando alguém fala de doutrinação comunista, vão doutrinar meus filhos na escola. Senhora, seus filhos cresceram assistindo Disney, seus filhos assistem dorama, seus filhos são doutrinados pelo capitalismo e para o capitalismo. Infelizmente, não há nada que a gente possa fazer contra isso que não seja exportar nossa própria cultura e criar nosso próprio conteúdo e se impor em todos os espaços. Né? E é muito
isso aí tem muito a ver com o que eu costumo falar com algumas pessoas, que é a sensação de liberdade. Não, porque o socialismo vai vir para doutrinar, o socialismo vai vir para poder colocar o meu filho na mão dos LGBTs e para colocar os funcionários contra os patrões por inveja, não sei o quê. Meu amigo, você já é doutrinado, como a Lu bem falou, você já é doutrinado desde que você nasceu, a geração passada também era, a antepassada também era, e as próximas, infelizmente, ao meu ver, vão continuar sendo doutrinadas pelo capitalismo. Então, manda quem pode, né? Manda quem pode. E a gente não tem sequer opção, né? A gente está aí sendo bombardeado. Então é muito difícil quando alguém... por isso que eu acho muito interessante quando alguém se diz, poxa, eu sou pró-socialista, eu sou pró-comunista. Isso não é fácil, porque ao nosso redor estamos sendo bombardeados de informações pró-Estados Unidos, né? Pró-liberal, pró-capitalista e totalmente anti-comunismo, né? Totalmente anti o socialismo. Se a gente for pensar, por exemplo, Cuba, né? Cuba. Ninguém fala que Cuba, por exemplo, para a gente continuar nessa questão, nessa seara das experiências, quero ouvir de vocês também, ninguém fala que Cuba, por exemplo, na pandemia da doença, que eu não sei se pode falar no YouTube, então eu não vou falar para não cair o vídeo, lá na pandemia, a Cuba estava fazendo ali sua vacina, né? Só que não tinha agulha para conseguir aplicar a vacina por conta dos embargos. A gente não fala, por exemplo, que o pessoal de Cuba foge para os Estados Unidos, mas o pessoal dos Estados Unidos vai para Cuba justamente para conseguir tratamento de saúde acessível, para conseguir remédios acessíveis, coisas que não existem nos Estados Unidos, né? Mas se é para falar também de fugir do país, como alguns falam, por exemplo, da Coreia do Norte, já me falaram o seguinte, uma frase que é o seguinte, eu lembro claramente: poxa, Léo, você está defendendo um sistema que é tão bom que a galera vai arriscar a vida na Coreia do Norte para sair de lá e ir para a Coreia do Sul, né? E isso muito se dá por conta da propaganda contra o socialismo, né? Eu conversei com a galera da KPR, eu acho, se eu não me engano, foi no ano passado, foi totalmente um episódio totalmente sobre a Coreia do Norte, história da Coreia do Norte, as guerras ali envolvendo a Coreia, questão da Coreia do Sul, a separação, Estados Unidos, Japão, enfim, tudo isso. E uma coisa que eu saí de lá compreendendo e entendendo é que nós somos doutrinados a visualizar a Coreia do Norte como uma vilã, assim como somos doutrinados a enxergar Cuba como um país falido, né? E a China como um vilão, entre outros, né? Então é por isso que a gente não tem aqui no Ocidente muitas informações claras sobre a Coreia do Norte. E aí vocês vão me falar, né? O pessoal que está assistindo às vezes vão falar: pô, Léo, mas não é por isso, é porque eles se fecharam do mundo. Eles se fecharam do mundo ou o mundo se fechou deles? E se eles se fecharam do mundo, será que não era porque eles estavam com medo de virar um Laos, né? Ser bombardeado igual o Laos foi, que a Lu bem falou no outro episódio aí que eu fiz até o corte, né? Será que não é isso? Ah, não, é porque eles são malvados e o Kim, não sei das quantas, ele não quer que o povo saia do país. Mas você pode sair do Brasil agora? Porque eu não posso, né? Não, no capitalismo você é livre para passar fome. Você tem liberdade para sair do país, mas você tem recursos para sair do país? Você consegue entrar nos Estados Unidos, que é um país que se diz tão livre? Inclusive, voltando à questão do Oscar, né? Vocês com certeza devem ter visto a frase dos premiados lá que quase não conseguiram chegar a tempo na premiação porque não conseguiram tirar o visto para os Estados Unidos. Sabe que é um país que se diz tão livre. Você consegue mesmo sair e entrar? Você consegue mesmo comprar o que você quiser? Você consegue mesmo comer o que você quiser, tomar o que você quiser? Ou você compra e toma aquilo que você tem dinheiro para comprar, para tomar, para comer, para vestir, sabe? Então, você não é verdadeiramente livre nesse sistema. E é essa questão, sabe? Não existe liberdade absoluta no capitalismo. Mas nem precisa ir tão longe. Eu posso sair do meu estado, por exemplo? Algumas pessoas não podem sair do próprio estado para visitar um outro estado. Muitas pessoas nunca saíram da sua própria cidade. E a gente vai falar então sobre eu posso ser livre nos Estados Unidos para ir e vir. Você pode ser livre para ir e vir? Mas o Trump acabou de anunciar lá que os estudantes que se opuserem e fizerem qualquer tipo de manifestação contra ele vão ser presos, né?
Bom, se esse é o liberalismo, eu quero ver o que seria a ditadura, né? Seria bem pior, né? Então, bom, vamos falar sobre a Venezuela agora? Só para a gente conseguir, porque eu acho que tem algumas coisas que eu queria saber de vocês, acho que a gente falou sobre isso também no outro episódio, Lu, mas eu acho que é sempre bom a gente trazer aqui de volta, né? As eleições na Venezuela que tiveram aí no último ano, né? Para vocês, opinião de vocês, na visão de vocês de mundo, numa visão de mundo de vocês, Matheus e Lu, foi algo de fato, foi algo correto, algo que de fato foi natural ou foi algo manipulado? E mais ainda, eu queria ouvir de vocês agora, fiquem à vontade, o microfone de vocês, para vocês falarem, explicarem para quem está ouvindo se a Venezuela é ou não socialista. Nem vou falar comunista porque é demais, né? Acho que o pessoal já aprendeu que não existe comunismo ainda. Mas socialista, ela é ou não? Assim, Léo, acho que mais uma vez, né? Toda vez que a gente vai fazer uma análise sobre algum desses processos, é muito difícil. Na verdade, é muito difícil porque a gente tem que dar um passo para trás e fazer aquele exercício de analisar, né, de uma maneira as quais o que a gente pensa, a nossa ideologia, não interfira muito, porque, de certa maneira, não estou pedindo para ter análise neutra, porque é impossível, mas fazer, sei lá, tentar distanciar bastante um pouco do que eu acredito, do que é certo. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para a gente falar sobre as eleições da Venezuela a gente precisa entender o que é a Venezuela. A Venezuela é uma loucura. A Venezuela é um estado onde a gente pode dizer que até então era um narco-estado, tá? Onde o crime organizado tinha uma relação muito grande com a figura do próprio Estado, certo? E que isso acabou se transformando por conta da chegada do Hugo Chávez no poder, acho que foi em 1989, não tenho certeza. Mas foi no começo do século, final do século passado, começo do século XXI. E muita gente, né? E aí eu acho que já trago a oportunidade, antes de chegar na tua pergunta, na resposta da tua pergunta de fato, já uso a oportunidade para dizer que o que o Hugo Chávez fez na Venezuela não foi uma revolução socialista, tá? Não foi a implementação do socialismo e, posteriormente, o comunismo, né? O projeto político do Hugo Chávez, o qual ele acreditava, né, o qual ele empreendeu, nomeado de chavismo, né, tinha uma base, né, tinha uma relação com algumas questões do marxismo, entretanto, não rompeu com sua base capitalista, então continuou ali sendo um grande exportador de commodities, né? Continuou atrelado muito ao mercado de venda de petróleo para o mercado internacional. Então, toda essa questão, toda essa transformação foi muito benéfica para a Venezuela. A Venezuela, ali no começo do século, chegou até a ser a melhor educação da América Latina, de acordo com a Unesco, se não me engano, em 2007 ou 2008. Inclusive, vale mencionar que em 2019, em 2017, 2018 e 2019, a melhor educação na América Latina foi a de Cuba, tá? Mas depois da morte do Hugo Chávez, com a sucessão ali do Nicolás Maduro, a gente pode dizer que na tentativa de manter um projeto de poder que estava esgotado, né, que é o projeto chavista, houve uma série de abusos ali, uma série de excessos cometidos pelo Nicolás Maduro, de maneira a tentar ali, enfim, manter-se no poder. Então, acho que, por um outro lado, você me pergunta se a eleição foi justa, natural, eu acho que não foi democrática. Mas, por outro lado, você me pergunta se eu acho errado aquele movimento que o Maduro fez, que foi um movimento em defesa, ali, uma resposta contra as milícias conservadoras, as milícias da oposição que estavam sendo armadas e patrocinadas pelos Estados Unidos, né? Aí a resposta já é outra. Porque assim, eu acredito que dependendo, e aí eu acho que como todo marxista, a Lu vai concordar, dependendo do contexto, a democracia não é o melhor dos sistemas, entendeu?
Não à toa a gente preza pela ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado não é o sistema democrático. O poder está na mão da classe que está dominante naquele momento, que é a classe proletária. Então, acho que, assim, é controverso o que acontece na Venezuela, é difícil de entender, mas, na minha opinião, foi um movimento, né, apesar de ter sido um movimento antidemocrático ali, um movimento que fugiu do comum, do que deveria ter acontecido, foi um movimento que é uma resposta, foi uma defesa, né, contra ali o imperialismo estadunidense, mais uma vez expandir seus tentáculos aqui para a América Latina, né? E aí a Venezuela já tem um grande histórico de exploração por conta da relação que ela tem com a vinda de petróleo para os Estados Unidos. Então acho que é um movimento que, assim, foi acertado no momento, né? Aí me pergunto se daqui a pouco eu concordo, não sei. Vamos ver qual é o desenrolar aí do processo. Entendi. Lu? Eu não tenho muito conhecimento profundo do que acontece na Venezuela nesse momento, então eu não tenho muita propriedade de fato para dar uma opinião consolidada. Mas o que eu sei é que a Venezuela não é, até então, uma nação socialista, que tem muita gente que pensa nisso. Pelo menos eu não a vejo como uma nação socialista. Ela pode até ser anti-imperialista, como o Matheus falou, isso é verdade, e é importante que seja, né? Até porque tem toda a questão do petróleo e tudo mais. É uma grande reserva de petróleo na América Latina, constantemente atacada pelos Estados Unidos. Então tem essa questão do anti-imperialismo forte. Mas eu não sei se a gente consegue nomeá-la como uma experiência socialista. E é isso, por enquanto. Entendi, porque o pessoal fica muito nessa dúvida também, né, da questão de onde, por exemplo, vi muita gente defendendo as eleições da Venezuela, e aí eu já não concordo, né, como vocês falaram aí, porque de fato não é um país socialista, obviamente, né, mas a questão lá, naquele momento, não é defesa do Maduro, que eu não defendo, vocês, pelo que estão me dizendo aqui também, não têm preferência a ele. Mas a questão não é essa, né? Ao contrário do que alguns setores da esquerda, não sei se vocês viram, acho que vocês devem ter visto alguns setores da esquerda comemorando não a vitória do anti-imperialismo, que isso eu também comemorei, né? Querendo ou não, eu prefiro que a Venezuela não esteja nas mãos, nos tentáculos dos Estados Unidos, que a gente sabe a merda que vai dar, né? Mas, ao mesmo tempo, essa mesma galera que falou a favor do anti-imperialismo da Venezuela, que foi uma defesa acertada, não falou contra, né, a questão do Maduro, né? Então defenderam ali que o Maduro estava totalmente certo. E isso aí, a gente sabe que vamos ser sinceros, que estava na cara que as eleições, a eleição, ela foi manipulada de alguma maneira, né? Seja para qual for o motivo e etc., foi manipulado. Isso aí não tem o que a gente falar, né? É bem claro que muito provavelmente houve essa manipulação. Não tem essa certeza, porque não houve comprovação, afinal, né, não teve... não mostraram lá o que tinha que mostrar, mas a gente tem essa quase certeza do que ocorreu ali, né? Agora, essa questão... Posso dar um exemplo? Claro, pode. Um exemplo dessa questão da fraude na eleição, da manipulação. A gente discutiu bastante isso no Congresso do Partido no ano passado, e uma questão que foi apontada por um camarada, que eu não vou recordar o nome dele no momento, mas é que na Venezuela o voto é impresso, tá? Você pega o folheto que tem a foto dos candidatos e você risca o rosto do candidato que você quer votar. E aí, deixa eu ver se eu vou tentar aqui explicar de uma maneira que vocês consigam visualizar. Vocês sabem o álbum de figurinhas, quando a gente é criança, que a gente tinha figurinha de Pokémon e tal, papapá? Pois é, cada quadrado era uma imagem, né? Então, pensa que uma folha aberta, grande, tem 30 imagens dessas, certo? De acordo com a quantidade de cadeiras que o partido que está disputando fez ali, somou durante a sua campanha, vamos supor, eu sou do partido do Maduro, eu fiz uma coligação com 10 partidos. Então, dessas 30 fotinhas que eu vou ter, dessas 30 fotinhas que vão ficar na cédula de votação, 20 são minhas, entendeu? Então,
o Nicolás Maduro, nessa impressão dessa célula de votação, ele acabava colocando símbolos e siglas de partido que não estavam apoiando ele, de maneira a manipular ali a opinião da galera que estava olhando e na hora estava tentando buscar ali os partidos dos quais elas se identificam, entendeu? Então, basicamente, é como se o Lula, e aí um exemplo muito hipotético, tá? É como se o Lula, numa eleição contra o Pablo Marçal, e é muito hipotético mesmo, o Lula usasse a logo do PT, do PSDB e do PL ao mesmo tempo, entendeu? De maneira a tipo assim, eu acreditando que botando todos esses símbolos aqui, eu vou pegar os simpatizantes desse partido e fazer com que eles votem em mim. Então, basicamente, é uma maneira de manipulação. Eu digo isso porque o partido, a gente tentando aqui no partido entender como é que está se estabelecendo esse movimento comunista aqui na América Latina, e o Partido Comunista da Venezuela é um dos partidos mais contraditórios, assim, no sentido da linha política e ideologia, sabe? É bem complicado, assim, mesmo. Foi importante você ter falado do Lula, porque eu queria entrar nesse outro bloco agora, que é um bloco mais simples, né? Mas é um bloco que eu acho que é muito importante para quem está assistindo o episódio. Por quê? Porque nós somos brasileiros e o Lula hoje é o nosso atual presidente. Então a gente vai falar agora da realidade atual. Quero que a gente passe a falar um pouquinho da atualidade antes de a gente finalizar o episódio de hoje. Beleza? Podemos? Que essa agora vai ser digna de cancelamento. Hein? Então escolham aí quem é que vai querer cancelar. Vai querer ser cancelado ou vai querer começar? Posso ir, não tem problema. Né? Fica à vontade. Assim, vamos tirar logo o elefante da sala, elefante abstrato. Não, o Lula não é socialista, o PT não é comunista. Ser comunista não é ter uma bandeira vermelha com a estrela nela. É justamente o que a gente conversou lá no começo. O que é o socialismo e o comunismo? O socialismo é uma teoria de compreensão da humanidade, certo? Da sociedade, certo? Que acredita que com a conscientização da classe trabalhadora, do proletariado, certo? Vai acontecer a superação do capitalismo, certo? E essa superação ela vai acontecer quando a burguesia, a classe dominante, cair. E o PT e as bases e a linha teórica do PT ideológica não tem essa interpretação da sociedade. Certo? O PT é um partido que se aproxima mais da social-democracia e, recentemente, com uma guinada até mesmo à direita, né, justamente por conta dessa implementação de políticas de austeridade, sobretudo que estão sendo aí empreendidas pelo Fernando Haddad, é um partido que justamente está bem distante, muito distante mesmo, de qualquer perspectiva socialista, de perspectiva comunista. Então, assim, sendo bem assim, breve mesmo, o Lula não é socialista, o PT não é comunista. Essa ideia de que existe uma ditadura do comunismo no Brasil e que ela é implementada através do STF, né, uma narrativa que surgiu ali principalmente nas eleições de 2022, quando o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula, isso não existe. Né? A maioria das figuras que foram nomeadas e depois ali passaram na sabatina da STF são figuras que advêm ali de diversos grupos políticos, né? Então, tem Michel Temer, que indicou Alexandre de Moraes, tem Zanin, que foi indicado pelo Lula, tem agora o Dino, indicado pelo Lula, tem a Carmen Lúcia, eu não tenho certeza, mas acho que a Carmen Lúcia é da época da Dilma. Então, é um grupo aí de pessoas que pode até... Aí a gente vai perguntar, Matheus, o STF é autoritário? O STF é fascista? É outra coisa. Em determinados momentos eu posso até dizer que sim, existem ali algumas medidas dentro do STF que atacam a classe trabalhadora. Por exemplo, a ideia de aceitar a lei da terceirização é uma política de austeridade que sucateou qualquer direito ali conquistado por movimento social da classe trabalhadora. Então, assim, não sei, o que eu sempre gosto de dizer é que nada é tão preto no branco assim, entendeu? Nada é tão fácil de tão fácil compreensão. Por exemplo, essa questão da Venezuela, sobre as eleições,
sobre o chavismo. Pô, tudo é muito complexo de entender, sabe? Então a gente sempre tem que ter cuidado na hora dessa interpretação para não meter os pés pelas mãos e não fazer besteira na hora de argumentar. Porque quem faz isso é bolsonarista, né? Quem tem essas argumentações rasas e superficiais, geralmente é a galera que é anti-ciência, porque não busca texto, não busca referência, não faz leitura, não faz pesquisa. Então, acho que a gente é justamente o contrário. É mais trabalhoso? Ser de esquerda? É mais trabalhoso, porque a gente lê mais, porque a gente estuda, porque a gente se prepara, né? A gente não é igual aí eu vou lembrar, recentemente teve um podcast lá do Inteligência Limitada do Vilela, onde o Gustavo, acho que é o Gustavo Machado, um militante marxista do PSTU, e o Pavanato, né? Nossa. E aí o Gustavo estava falando sobre como o imperialismo e o capitalismo empreendeu aí uma agenda de morte, de genocídio. Acho que eu não posso falar isso, né? Não, desculpa, põe um bi aí, genocídio não pode falar. Eu falei de novo. Enfim. Não tem problema não. E aí o Pavanato saca uma miniatura de feto, né? E tal, e mostra, tipo, porra, tá de sacanagem, velho. Eu tô trazendo aqui uma lista de referência bibliográfica de pesquisa que foi feita na ciência, que foi debatida, e tu puxa aí um bonequinho que tu comprou no Brás e tal, ou então mandou imprimir 3D pra trazer pra cá. Tipo, porra, é muito chato, sabe? Esses caras pegam o debate e botam lá embaixo, entendeu? E tudo vira debate moral. Tudo é sobre certo e errado, quando na verdade a questão não é essa. A questão é tentar enxergar o que traz ganhos reais pra gente, enquanto bem-estar da sociedade, enfim, enquanto seres aqui humanos e racionais. Né? Tanto é que primeiro, duas coisas, né? Primeiro sobre o discurso no debate do Pavanato com o Gustavo, né? O Gustavo, ele tem coisas que ele fala que eu não concordo, particularmente, acho que vocês também, mas ali naquele debate ali não tem outra, né? Tanto é que o Pavanato iniciou o debate falando que ele não se denominava nem capitalista e nem mesmo um liberal. Ele não era nada disso. Que ele era um cristão. Né? Se eu não me engano, foi isso que ele falou, um cristão. Né? E aí você já entende por que ele fez isso, né? As pessoas, elas fazem essas coisas, elas levam tudo pra moral quando elas sabem que não dá para ganhar num negócio, sabe, no materialismo, no factual, não dá para poder discutir. E aí eu preciso me embasar no meu campo de fé, no meu campo espiritual, no meu campo de moral, para conseguir basear isso. E aí é uma moral, é claro que a moral ocidental hoje é muito baseada no cristianismo, isso é óbvio, né? Só que, poxa, para mim, que não sou cristão, com todo respeito a quem é, tenho até amigos que são também, né, e já trouxe gente aqui que também eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pra moral cristã. Se a moral cristã é contra aborto, que pena que os padres e as freiras não façam, né? Se o cristianismo ele é contra, sei lá, A e B ou C, não tô nem aí, que eles não façam. A gente não pode misturar isso na política. Até porque imagina se a gente fosse misturar todas as religiões. Então vamos colocar a galera também da Umbanda do Candomblé pra dentro do Planalto, né? E vamos embora então usar a moral dos orixás para poder a gente basear nossas leis. Acho que vai ser bem mais legal, inclusive, porque a gente vai tratar mais de amor, mais de acolhimento, né? Menos de acúmulo de capital. Até porque o próprio Jesus é contra isso, mas isso a gente pode falar em outro momento, né? Mas, Lu, deixa você falar, porque eu sei que você quer adicionar alguma coisa. A esquerda nem é rosa mais, né, do Lula, a esquerda prata do Lula. É o que a gente chama popularmente de esquerda cirandê, né? Que é... sinceramente, gente, não, Lula não é de esquerda radical tem um bom tempo. A gente, inclusive, eu pelo menos gosto de dividir o Lula entre o Lula do Velho Testamento, né, o Lulinha do Velho Testamento, que é o Lulinha que estava ali operário, lutando contra a ditadura, liderando o sindicato, com o Lulinha do Novo Testamento, que é o Lulinha paz e amor, que é o Lulinha que faz concessão, que faz apoio, que trabalha junto com partidos de centro, inclusive de direita. Mas sim, o Lula teve um papel muito importante na época das eleições, porque a outra opção era o Bolsonaro. Então, sendo a outra opção o Bolsonaro, a gente não tinha muito o que fazer. A gente tinha que apoiar o menos pior, que no caso era o Lula mesmo.
Mas sabe, eu acho que a gente precisa de novas lideranças, de novos líderes, né? Novas surgindo e conseguindo se comunicar com a esquerda de uma maneira clara. E o discurso do Pavanato com o feto do Braz. Nossa Senhora, eu sinceramente não sei o que falar. Na verdade, eu sei o que falar assim. Eu acho que a gente devia melhorar a nossa comunicação. Porque a direita tem esse discurso extremamente simples, extremamente populista, que vai direto na raiz do coração do brasileiro. Não é, somos cristãos, ponto. Mas o que significa cristão na política? Será que o seu cristianismo é aquele que entende que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Será que o seu cristianismo é aquele que entende que a gente precisa lutar contra os vendilhões do templo e aqueles que vendem a fé e transformam a fé em mercadoria? Ou será que o seu cristianismo é aquele que é só que ficou parado só em Deuteronômio, que ficou parado só nos crimes de ódio? Então eu acho que a gente precisa refletir sobre como tem sido feita a nossa comunicação, como tem sido feita a comunicação da direita e como a gente pode combater esses discursos sem perder o nosso foco, que é realmente a revolução, a mudança, a melhoria para os trabalhadores. Perfeitamente. E como você bem falou, a gente estava falando isso antes de começar o episódio, a direita, eles acham que a esquerda sabia disso. Não sei se vocês sabem disso, né? O pessoal da direita acha que a esquerda é organizada. Na minha opinião, e isso é bem claro, né? A esquerda, para mim, ela é bem desorganizada, especialmente a esquerda radical. Porque a comunicação não está sendo clara, a comunicação não está sendo feita de maneira acessível, e a comunicação está ficando muito, infelizmente, a gente tem que falar isso no Brasil em 2025. A gente está ficando muito no campo de pensador, né, dos pensadores, da filosofia, da sociologia. Infelizmente, gente, essa é a realidade do mundo. O que ganha é o que consegue se fazer entender mais rápido. Então, enquanto a galera está muito focada, às vezes, em coisas muito profundas, em coisas muito supérfluas também, né? Por exemplo, coisas sociais muito supérfluas, enquanto a gente tem coisas muito maiores para se falar, não que uma seja mais importante, não que uma não seja mais importante, outra, mas a questão é que a gente tem coisa que precisa, sabe? Poxa, nosso povo tá morrendo de fome, nosso povo tá morrendo de trabalhar, entendeu? Nosso povo tá morrendo aí nas ruas com a violência, os policiais estão morrendo na violência, assim como o povo tá morrendo da violência policial também. A gente está tendo aí um avanço enorme do neonazismo mundialmente falando, e a gente vai se preocupar com pautas que, pô, se a gente ficar falando, tem coisa que se a gente ficar batendo, a gente vai angariar mais ódio da galera que tá do outro lado, a gente não vai conseguir alcançar ninguém, entendeu? Porque a tiazinha, que é cristã, que é evangélicazinha e tal, que vai num culto e tudo mais, e tal, que não entende nem o que a Bíblia tá falando, que só ouve o que o pastor tá falando, ela não vai entender, infelizmente, ela vai ouvir o podcast aqui e ela só vai entender 3 coisas. Que o socialismo, ele visa melhorar a vida do mais pobre, que o socialismo, ele visa tirar quem está no alto do alto, e que o socialismo, ele é um momento de revolução ali, um momento de, realmente, de ruptura. É o máximo que ela vai conseguir entender. Além disso, ela não vai entender, né, num primeiro momento. Depois, sim. Então, é isso que é muito importante, sabe? E que vocês fizeram isso muito bem hoje, quero elogiar vocês. Vocês fizeram entender muito bem. Então, não só eu entendi, mas quem está ouvindo, quem não é tão informado, tão formado, vai conseguir entender. Vai conseguir compreender a necessidade da gente ter, né, a ruptura com o capitalismo, que é um sistema que está chegando não mais no ápice. E o capitalismo, eu vou falar isso aqui, que é uma realidade. O capitalismo, ele trouxe muitos avanços, sim, mas a custo de quê? Hoje a gente está vendo os resultados, né, de tudo que a gente veio construindo na sociedade capitalista. Por quê? Chega um momento que o planeta Terra não aguenta mais, e a gente entra até nas partes de ecologia, né, e tudo mais, que é uma galera também que está fazendo um trabalho muito importante, porque o mundo não está mais aguentando, até o planeta não está mais aguentando, né? Essa produção em massa exacerbada, onde você queima o que não pode ser vendido porque está muito barato, né? Enquanto as pessoas estão morrendo de fome. Então é isso que eu quero que as pessoas lá que estão assistindo a gente, que estão ouvindo esse papo super, super incrível que a gente teve aqui nesse episódio hoje, que estão lá do outro lado, que entendam que o socialismo, que o comunismo não vai tirar o seu
o seu Gol 2010, tá? O socialismo ele não vai tirar o teu emprego onde você ganha R$ 2.500. O socialismo ele não vai fechar a tua empresa de bolo que lucra R$ 5.000 por mês, quando consegue, que às vezes nem isso. O socialismo não vai fazer isso. O socialismo não vai doutrinar as crianças para virarem fãs da Lady Gaga, apesar de ser muito boa, né? Então não é isso, não é nada disso. É uma outra coisa, é um outro negócio. São coisas mais importantes para se falar, né? Infelizmente tem gente no mundo e no país aqui que preferem ter a liberdade de 10 beberem champanhe, enquanto outros bilhões não conseguem beber nem água. Então eu acho que é sobre isso, né? É sobre essa equidade, é sobre alcançar um momento em que a gente tenha pleno emprego, pleno acesso à saúde, pleno acesso à educação de qualidade, né? De qualidade. Então, acho que já falei muito. Vocês querem falar alguma coisa? Querem adicionar alguma coisa? Acho que tudo o que havia para ser sobre essa questão já foi esclarecido anteriormente. Eu estava, inclusive, procurando aqui a frase que eu queria trazer aqui, que eu acho que é, se eu não me engano, que é outro revolucionário comunista, que é isso que o Léo falou, né? De a gente decidir se a gente quer dar champanhe para 10 ou se a gente quer dar água para todo mundo, sabe? Se a gente quer garantir o mínimo de vida básicas para que as pessoas sobrevivam. Então, eu acho importante trazer essa conscientização popular. A gente continuar combatendo a extrema-direita, a direita e até mesmo isso que está sendo vendido como esquerda, que certamente não é esquerda. E a gente precisa combater todas essas instâncias, a gente precisa para espaços. Então, esse é meu recado para a galera que quer sobre socialismo e que quer expandir essa coisa sem saber muito por onde começar. Gente, não tenham medo de falar. A gente tá num país que, apesar de ser realmente livre, né, já que a gente tem, infelizmente, muitas restrições que a gente já falou, mas aproveitem quando a gente pode ter a nossa voz, quando a gente pode usar a nossa voz. Não tenham medo de serem lidos como comunistas de iPhone e que a gente tem que acabar com esse fantasma do comunismo e materializar o comunismo. Vamos parar de fantasmas e vamos começar a trazer a coisa real, entendeu? Vamos começar o espírito do comunismo encarnado, ao invés de deixar só na imaginação. Falar brevemente, o capitalismo é um sistema que é baseado na exploração infinita de um planeta onde os recursos são finitos, né? Então, uma hora ou outra, como já está se demonstrando, o sistema está colapsando, o meio ambiente não vai aguentar. Não existe outra alternativa para parar o fim da sociedade, o fim da humanidade, que não seja o fim do capitalismo. Então, eu acho que ser um militante comunista, ser um militante marxista é lutar além da emancipação, além de pela emancipação da classe trabalhadora, mas pela sua própria sobrevivência mesmo, pela permanência, pela existência de um lugar em comum onde a gente consiga sobreviver. E assim, acho que foi muito interessante que a gente conversou aqui. Sempre é importante conversar sobre o marxismo, o socialismo, o comunismo. Sempre é importante porque é uma oportunidade para que a gente possa desmentir essas falácias anticomunistas e argumentos desonestos que geralmente são disparados em nossa direção pela nossa oposição, né? Então, questões como um comunista não pode ter iPhone, por que não? Eu sou materialista, eu posso ter apreço por coisas materiais. A questão é totalmente outra, né? O socialista, todo socialista, ele preza por miséria, pelo contrário, né? Então, as experiências socialistas, elas têm índices de soberania alimentar que são incríveis, né? Tanto se a gente for pegar a China, depois se a gente for pegar a União Soviética. Então, sei lá, outra falácia anticomunista, como a que a gente mencionou mais cedo, do Holodomor. Então,
que são falácias que sempre tentam demonizar figuras ou regimes socialistas que existiram na história. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer uma conversa justa, uma conversa que tenha uma base teórica, que tenha um referencial bibliográfico sério, onde ninguém aqui está compromissado em enganar as pessoas, pelo contrário, né? Nosso compromisso é fazer um debate justo, honesto e esclarecer qualquer ponto que seja de dúvida entre os nossos queridos ouvintes. Então, eu quero agradecer o Léo pelo convite de novo e agradecer a Lu pela companhia também. Espero que a gente possa estar aí em outro momento para falar sobre coisas mais específicas, né? A gente pode falar sobre algumas experiências específicas, sobre até no formato de aula, sobre Revolução Cubana, né? Que a gente acabou não mencionando a forma como se deu, sobre Revolução no Vietnã, Revolução no Laos, enfim. Todas as questões que dá para a gente abordar aí. E questões intrínsecas também ao Brasil, que é interessante também a gente sempre está discutindo. E é isso, eu concluo. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço você, Matheus e a Lu também. Mas calma, que ainda não chegou o momento da despedida. Antes de a gente fazer a despedida... Cadê a carta? Exatamente, é isso aí. Então, vamos abrir a carta, tá? Lembrando que a carta foi enviada pela Vera, que já veio no podcast bem lá no começo. Ela é russa, mas ela fala português, né? Então, tipo assim, ela é muito gente boa. E ela tem um podcast sobre crimes, né? True Crime. Então, lá no início do podcast, lá no comecinho, quando eu falava muito sobre crimes, ela veio e a gente fez um episódio muito legal sobre crimes russos e tal. Inclusive, a gente falou sobre, se eu não me engano, eu acho que a gente chegou a citar, o primeiro serial killer da União Soviética, né? Muita coisa legal. Recomendo que quem estiver assistindo esse vídeo também ela assistir o episódio com a Vera. Ela tá lá no Spotify, na Deezer, Apple. E logo mais ela volta aqui pro podcast, tá? Para poder participar de um novo episódio. Então vamos abrir aqui. Ô, Léo, o podcast dela é em português ou é em russo? Por incrível que pareça, é em português. Pode crer, que eu fiquei interessado. Cara, é em português. Ela é muito gente boa, Mas vamos lá, vamos abrir aqui então. Já, ó, não sei se vocês estão vendo daí. Vocês vão reconhecer rápido. Peraí, ó. Estão vendo uma carinha conhecida? Ó. A carinha conhecida. Camarada Ele Cuba. É o grande amigo do nosso Lula, né? A Lu tá infartando aí. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Gente, ó, tem uma coisa. Eu vou deixar por último esse aqui porque é muito legal. Né? Vocês vão surtar com o que tem aqui. Pera aí, vamos pro que é bonitinho primeiro. Olha que legal. Deixa eu ver se tá pegando aí. Olha, é um cartão postal, né? Em russo aqui embaixo. E ela colocou dizeres aqui, atrás. Ela colocou aqui embaixo, aqui atrás, uma mensagem de Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E ela colocou aqui, te desejo. Foi um prazer te conhecer, também foi um prazer, Vera. E te desejo um ótimo ano, muito sucesso e milhões de seguidores no seu podcast. Também espero, né? Mas eu acho que se eu tiver milhões de seguidores no podcast, vamos chamar de comunista de milhões de seguidores. Então, não sei se vai ser tão legal assim. Brincadeira. Seria bom. Um podcast comunista com milhões de seguidores. Poxa, ajudem o tio Léo. Mas tá aí muito legal, gostei de verdade. A Vera, como isso aqui não foi interditado pelo Xandão no caminho dos Correios, hein? Eu acho que isso aqui era pra ter passado pelo Xandão, não tô entendendo. Tá muito livre esse país, não tô gostando. Olha, aqui, ó. Tomate. Foi esse Ó, mais um postalzinho. Muito bonitinho também. Aqui mais um postal em russo de proletários no Natal. Proletários do Papai Noel, hein? Olha aí. E por fim, esse que eu considero como o melhor de todos, que não são os friends, né? São os comrades. Camaradas. É verdade, camaradas. É verdade. Gente, meu inglês, minha língua não é... É o Che, Marx, Stalin, Lenin... Lula, tem Lula? Não, né? Não consigo identificar o primeiro, acho que é o Engels.
eu acho que é o Engels, acho que é o Engels. Aí tem o Che, tem o Mao, né? O Karl, aí tem o Stalin Lenin, eu acho. Stalin e Lenin, isso, na ordem. E estão aqui bebendo, usufruindo do capitalismo. Que absurdo, hein? Que absurdo. Bebendo uma Mas vodka adorei. russa. Não, mas eu adorei, de verdade, adorei o presente, Vera. Muito legal a tua parte. Sigam o Guns N' Russos, @GunsNRussos no Instagram. E tem podcast, tem vários episódios do podcast dela. É muito bom mesmo, tá? Não é porque é minha amiga, não. É porque realmente é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Mas, bom, sem mais delongas, vou me despedir de vocês. Lu, por favor, fala suas redes sociais pro pessoal também seguir você, conhecer o teu trabalho lá no estúdio e suas considerações finais, seu adeus para o pessoal que te ouviu até aqui. Bom, eu já dei minhas últimas palavras algumas vezes aqui, mas é isso, gente. Continuem ocupando espaços, continuem refletindo, continuem questionando sobre o comunismo, continuem aprendendo. Eu faço um trabalho de divulgação política e social e etc. lá no meu Instagram, @estudecomomamenina. Também faço no TikTok, mesmo no Twitter, X agora, né? Enfim, todas as redes sociais que vocês puderem imaginar, eu tô lá. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, entrem em contato, que eu vou estar tentando responder e ajudar como eu puder. E é isso, gente. Não tenham medo de perguntar, de ter dúvidas, de expandir o conhecimento e de se declarar comunistas também. Que eu acho que tem muita gente que tem essa questão, né? Será que eu posso me declarar comunista? Eu ainda não li todos os livros, eu ainda não estudei tudo que eu tinha para estudar. Mas a gente tá sempre aprendendo, gente. Então, se declarem comunistas, vão atrás de estudar, pesquisem, debatam, estudem. Enfim, vivam a vida de vocês refletindo sobre a realidade na qual vocês vivem e vai ser tudo fantástico. Beleza. Agradecer mais uma vez, a todos que acompanharam, que ficaram com a gente até agora, né? Que vão assistir até o final e nos ouvir. As minhas redes você pode encontrar @História Canhota, TikTok, Instagram. Eu não tenho Twitter, por enquanto estou nesses 2 espaços. E mais conteúdo de esquerda radical, marxismo, história, pode encontrar por lá. Espero estar aqui novamente em outras oportunidades. Valeu. Perfeito. Foi muito bom conversar com vocês, de verdade. Foi um assunto, né, um tema, um papo muito legal, muito descontraído, apesar de ser um tema bem sério, bem complexo também, vários temas e nomenclaturas bem complicadinhas, mas eu sei que a gente conseguiu passar, pelo menos para 10 pessoas que estão assistindo agora esse episódio, o que a gente precisa passar, né? Que é a essência do que o socialismo, do que o comunismo busca, né? Então, mais uma vez, muito obrigado para você, Lu. Muito obrigado também ao Matheus por ter topado participar. Foi uma honra, de verdade, viu? Que vocês dois voltem o mais rápido possível. Nem vou dizer que o Matheus já está marcado para voltar, vou deixar aí no ar, né? E é isso, né? Foi muito bom mesmo. Vocês vão voltar em breve para mais um episódio de 2-3 horas aí e a gente se vê na próxima. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que 2025 seja brilhante aqui para a sociedade. E, mais uma vez, quero contar com o apoio, com a solidariedade, com a força de vocês para que a gente consiga aumentar, expandir mesmo, fortalecer essa comunidade aqui que a sociedade está criando, que é uma comunidade muito legal, muito, muito interessante, muito leve, né? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio, ainda esse mês, eu espero. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.